frente, eu preciso dos presbíteros aqui. Nós vamos receber membros na igreja. O conselho teve reunido esta semana e resolveu receber por jurisdição uma família que já tem frequentado a nossa igreja, já são bem conhecidos da igreja, estão bem envolvidos, mas precisavam ser recepcionados na igreja. Então eu vou chamar o Cícero e companhia limitada, o Cícero, a Ana e a Maria e todo mundo, e pronto. Eles são oriundos, eles eram membros da igreja presbiteriana pentecostal de... Agora esqueci o nome da cidade. Então, não. São Gotardo, né? Então, aí os irmãos foram recebidos por jurisdição. Muito bem, eu acho que é melhor vocês ficarem mais para cá, para vocês serem vistos pelas famílias que estão em casa. Essa aqui já veio, nenhuma igreja que recebeu vocês recebeu. A Maria? Não, nenhuma. Então nós temos o privilégio, né, de recebê-los com o pacotinho, né? Né, Maria? E ela é que nem minhas netas, não gosta de sapato, não gosta de nada, né? E se tem, tira, né? Gente, eu preciso dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos e não preciso dizer que vocês se sintam à vontade no nosso meio, porque vocês já estão muito envolvidos, né? Mas o conselho tem a alegria de recepcioná-los e, doravante, vocês agora são membros da igreja e, é claro, já estão fotografando ali e você já está empolgada me olhando, né? E depois, com tanta fofura assim... Já marcou, né? Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor trouxe esta família ao nosso convívio, e essa família que já está bem envolvida e bem ambientados e são recebidos com carinho, com amor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo, sabedoria para que eles eduquem a Maria nos teus caminhos. E que saibam sempre resplandecer como luzeiros. Que eles sejam bênção para a nossa vida e nós sejamos bênção para a vida deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo e os acolhemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Recebam os cumprimentos do conselho. Vamos salmodiar o Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez, irmãos? Vamos estar cantando mais alguns louvores ao Senhor. Esse próximo cântico que nós estaremos louvando ao nosso Deus, ele diz que quando nós estamos aflitos, quando nós estamos preocupados, quando estamos passando por alguma dificuldade, a quem que nós recorremos? Da onde a gente espera que venha o nosso auxílio? Nós temos em quem esperar, nós temos a quem gritar, nós temos a quem pedir. Quando nós olhamos para os montes, a gente vê uma exuberante montanha de terra, de pedra, por muitas vezes cheia de árvores, mas está lá firme. E esse cântico diz que eu olho para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando nós estamos aflitos e nós não buscamos a presença do Senhor,
fracassamos. Mas quando nós confiamos e buscamos a face do nosso Deus, ainda que não seja da maneira que por muitas vezes a gente quer que aconteça, mas Deus se move, Deus se inclina e nos socorre. O Senhor nos livrará do mal. De onde vem o socorro? Vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará nem dormirá. O meu protetor me ajudará. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre nos guardará, sempre nos protegerá. E a palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E o próximo louvor que nós estaremos cantando fala: abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. E quando nós deixamos de ter a comunhão com o Senhor, os nossos olhos se fecham, a nossa mente se cauteriza, e passamos não mais a perceber o certo do errado, achando que o errado está certo. Mas quando nós estamos
juntamente do Senhor, com comunhão, dedicados em ouvir a palavra do Senhor, dedicados em buscar a sua palavra através da leitura da Bíblia, através da oração, o Senhor abre os nossos olhos. E então nós passamos a perceber aquilo que nós fazemos de errado. E o Senhor nos mostra. E quando o Senhor nos mostra aquilo que nós estamos fazendo errado, é porque nós estamos em comunhão com Ele. Porque se você passa dia após dia sem Deus mostrar para você alguma coisa que você fez de errado, muito cuidado, irmão. Volta para o Senhor. Você pode estar perto dEle, mas não junto dEle. Você pode estar a caminho do céu, mas não com a garantia de morar no céu. Quando o Senhor coloca no seu coração a sua responsabilidade de buscá-lo, busque e louve e cante. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Os irmãos podem se sentar? Estarei lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 ao 12. Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Para ficar mais fácil, gente, abre em Mateus e volta uma página. Já está no texto, tá? Abre lá no livro de Mateus e volta uma página. Você já está no texto. Quem tiver com o aplicativo aí é muito mais fácil, né? Já clicou, abriu. Vocês de casa, nos acompanhem nessa leitura. Falar nisso, eu não falei boa noite para o pessoal de casa, né? Olha que mal educado. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que estão nos acompanhando, estão assistindo, vendo o nosso culto, participando conosco do nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos,
eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus nós louvamos o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida de cada irmão. Te louvamos por este culto, Te louvamos por tudo aquilo que nós estamos fazendo essa noite, que seja para a honra e glória do Teu nome. Queremos Te agradecer pelas bênçãos, Senhor Jesus, derramadas sobre a vida de cada irmão, sobre o livramento, sobre o alimento, o trabalho, a saúde, a resolução de problemas e dificuldades, ó Pai. Queremos Te agradecer por isso. E também Te louvamos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas aqui contribuídos e deixados nesse gasofilácio, ó Pai. Abençoe a vida de cada irmão. Todos, ó Pai, no nome de Jesus nós Te clamamos. Derrame bênçãos sem medidas. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor. Irmãos, um aviso que eu esqueci, me perdoem o lapso. Nós teremos um acampamento para crianças no dia de 6 a 12 anos, dia 18 e 19 de fevereiro, é o período do carnaval, tá? Então, crianças de 6 a 12 anos, o tema é Divertidamente com Jesus. É na chácara do Jaime, no bairro da Mococa. E inscrição, R$30, será feita com a Sirlene ou a Clarissa. Uma das duas irmãs aí podem fazer e elas dão mais informação sobre esse acampamento com crianças, tá? Esse acampamento é da nossa igreja, não tem a ver com o acampamento de adolescentes e jovens do presbitério, tá bom? É um outro acampamento, uma outra, um outro evento. Nós vamos passar agora a ministração da ceia do Senhor. Vou convidar os presbíteros que nos ajudem. Zóio, Altair, também é bom soltar os três. Três dá, né? Depois um de vocês deve subir lá para ajudar levar para as crianças. As crianças estão lá, a ceia já está lá. Essa mesa não é minha, não é presbiteriana, é a mesa do Senhor. Participam desta mesa todos os irmãos que são membros desta igreja ou de qualquer igreja cristã que se encontre em plena comunhão com o Senhor da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja, nem o conselho, é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem, ou vou colocar numa linguagem inclusiva, né? O homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Portanto, é você e Deus. Vamos orar? Pai, nós
apresentamos o pão e o cálice para celebrarmos o amor do Senhor, para festejarmos a festa do ágape, a festa do amor de Deus, para festejarmos a entrega, para festejarmos aquilo que Jesus fez por nós. Louvamos o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando ele foi traído, ele quis participar de uma Páscoa, e era a última Páscoa. Eles cantaram, reuniu os discípulos, mandou que os discípulos preparassem essa Páscoa. Ele tomou o pão, deu graças, ele partiu, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma maneira, depois ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, do meu sangue que é derramado por vós, bebei dele todos. Cada vez que vos reunirdes e comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos participar neste momento. Você é convidado, mesmo que não seja membro da nossa igreja, você está em comunhão com o Senhor, receba o pão e receba o cálice. Você pode receber, já participar e deixar o cálice aí próximo a você, num dos bancos, depois será recolhido pela... Opa. O serviço aqui foi feio, hein?
Senhor, nós te louvamos por esse tempo de celebração, esse tempo que nos renova em alegria e paz, e saber do teu grande amor para conosco. E agora, Senhor Deus, abençoe o teu povo quando se curva diante do Senhor para receber tua palavra. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos cada vida, cada coração, e que teu Espírito Santo edifique a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segunda-feira na nossa reunião do conselho, uma das coisas que nós levamos, a proposta do conselho e foi aprovado, é que vamos fazer uma jornada de oração. Cerca de 20 dias de oração, direcionando o clamor do Senhor, os pedidos que os irmãos sempre fazem. Nós já temos tido muitos pedidos de saúde, muita gente passando por dificuldades na saúde. Nós temos acompanhado dezenas de pessoas. Vamos orar pelos pedidos que são feitos e nessa jornada de oração tem hora que nós vamos estar orando aqui na igreja. Então, vamos divulgar aí os horários, que os irmãos quiserem vir participar aqui na igreja, orar junto, vamos estar disponível isso. E também, quando a pessoa quiser na sua casa, nós vamos até uma casa, passamos ali 15 minutos, 20 minutos no máximo, fazendo uma oração. E naquela casa, naquela família, essa semana mesmo uma família já me pediu sobre isso. Então, jornada de oração é a gente compreender que é uma caminhada que nós vamos fazer. Não é obrigar Deus a fazer nada, mas é orar e buscar a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Então, os irmãos vão amanhã, eu vou passar uma pastoral exclusivamente sobre isso, os irmãos vão entender um pouco mais à medida que for acontecendo a nossa jornada de oração. Bom, hoje eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens, eu nem passei para a nossa irmã que está transmitindo. Nós estamos numa série Atitudes que mudam a nossa história. Eu comecei semana passada e eu trouxe a palavra vida de consagração, baseada em Joel, capítulo 2, versículo 16 e 17. Hoje, a nossa série Atitudes que mudam a nossa história vai tratar do tema vida de generosidade. O nosso tema de hoje é vida de generosidade e eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em João capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. João 6, de 1 a 14. João 6, de 1 a 14. É um texto bem conhecido da palavra de Deus e você provavelmente já leu algumas vezes esse texto. Ou já ouviu algumas dezenas de sermões, eu mesmo já preguei algumas dezenas de vezes com ênfase diferente nesse texto. João 6, de 1 a 14, diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali mesmo com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuindo-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhes aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que viria ao mundo, que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deus abençoe a leitura e agora a edificação na sua palavra ao nosso coração. Amém? Muito bem. Tema da palavra de hoje, a nossa série é Atitudes que Mudam a Nossa História, e o segundo tema é Vida Generosa, ou Vida de Generosidade, é o tema de hoje. E nós partimos do ponto de vista, o presbítero Edinho acabou de dar uma pastoral na igreja sobre fidelidade, explicando algumas situações, algumas coisas. O pessoal que está em casa não ouviu porque ele saiu da linha de transmissão. E não tem problema, porque era uma coisa que diz respeito aos membros da igreja. Mas justamente num tempo em que as coisas estão difíceis e que faltava dinheiro para tudo, um grande desafio era manter uma vida de generosidade diante de crises que nós vivemos. Alguns anos atrás eu tinha um sonho de ter um trabalho que pudesse atender muitas pessoas. E o ano passado Deus me desafiou, me deu uma grande visão, e foi um grupo de malucos comigo, que está comigo até hoje, e a igreja tem atendido, e nós temos experimentado tanto milagre. Até interessante, quanto precisa para se atender todo mundo? Precisa de generosidade, só isso. Nós estamos aí nos preparando para entregar dezenas de mochilas. Quanto a igreja gastou com as mochilas? Nenhum centavo. Mas há mochilas que chegaram sendo doadas, que estavam sujas, que estavam com problemas. E, no entanto, tem gente que abriu o coração para consertar e para limpar, para que a criança receba. Isso é generosidade. Na prática, vivemos num contexto de fome, vivemos num contexto de desemprego, vivemos num contexto de doenças, analfabetismo, injustiça social, sofrimento e pobreza. E aí nós, como igreja, como ser generosos, ou como ser uma igreja generosa, ou cristãos generosos no meio desse caos social que nós vivemos. Quando servir ao próximo é tão importante que está além das nossas forças. Ou obedecemos a Deus, ou não obedecemos. Essa é a grande questão que nós levantamos nesse momento. A partir do milagre de Jesus, que reparte aqueles pães e aqueles peixes, que aliás não era nem dele, era de um garoto que estava ali no meio da multidão, e ele reparte, e aquilo vira um milagre tremendo, porque há ali a centralidade da generosidade, que quando se resolve colocar alguma coisa nas mãos do Senhor. Quais os personagens envolvidos na obra de Deus nesse texto? Eu vou primeiro falar um pouquinho. O primeiro personagem ali é o desanimador Filipe. Quando Jesus conversa com Filipe, que ele vê a multidão, que elas estão ali precisando de um pastor, ele olha para aquela multidão e ele ergue os olhos, e o texto começa dizendo que aquela grande multidão vinha ter com ele, e ele entende que aquela multidão precisava de pastores.
ou de pastor. Mas o Felipe aqui é um desanimador, né? Porque ele primeiro, ele diz, manda embora, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Isso está lá em Lucas. Outro, lá no versículo 7, diz o seguinte, se você observar bem, há uma estatística dada por Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Agora eu vou explicar para você o que significa 200 denários. Tentem multiplicar a diária de um trabalhador, um pedreiro, um servente pedreiro, uma diarista de limpeza, em torno de R$150. Só para vocês terem uma ideia. Um denário era esse valor. Multiplicado por 200, tentem fazer essa conta. Era esse o valor do que precisava ser comprado de comida. Só para vocês terem uma ideia, era a mesma coisa que eles disserem assim, vamos fazer uma cálculo, uma estatística, vamos precisar de 200 dias de trabalho para comprar comida para esse povo. Então vamos trabalhar primeiro por 200 dias de trabalho e aí compramos a comida. E eles ficam 200 dias passando fome. E provavelmente eles já teriam morrido a essa altura do campeonato. Queridos, esse é um cálculo que o desanimador faz. Quando a gente olha para a necessidade das pessoas e Deus diz, olha, eu faria isso, como é que a igreja vai fazer nos dias de hoje? Esse é o grande desafio. Outro personagem é o trabalhador autônomo André. Quando ele descobre que tem um rapaz, um garoto lá no meio, que tem 5 pães e 2 peixes. E ele pensa, não é pão francês, gente, um pão, naquela época, era mais ou menos uma esfera de uma pizza grande, bem fininha, parecido com pão sírio, mas é aquele bem fininho, muito parecido, mas grande, realmente, muito grande, uma esfera muito grande, para uma pizza de 12 pedaços, uma pizza gigante, 5 pães daqueles. Agora imagine o que tem isso, aí o André, que não é esse André aqui, mas é o André, discípulo de Jesus, diz, ó Senhor, tem esse garoto aí. Já que eles estão conversando sobre aquilo, então está dizendo, olha, provavelmente o garoto quer dar essa comida para Jesus. Mas talvez pensando que Jesus ia comer a comida dele, o lanche dele, o sanduíche de peixe. Então, ele disse, mas o que é isto diante dessa multidão? E aí vem um outro personagem nesse texto, que é o doador. É um menino que não tem nome. O doador, ele se ouve, aí tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Já imaginou o perfil desse rapaz anônimo? Imagine que o rapaz, no meio da multidão, interessado em conhecer Jesus, saindo de sua casa, ele leva um sanduíche qualquer, ele está interessado no que Jesus está fazendo, ele ouve falar, eles estão indo para a celebração da Páscoa, mas naquele momento ele para o dia inteiro para ouvir Jesus. E o que é mais interessante, possivelmente esse rapaz não está contado naquela multidão de 5.000 homens, porque os judeus não contavam nas suas estatísticas mulheres e crianças. Então, só depois de uma determinada idade que eram contados os homens, desde que tivesse já idade o suficiente até para ser soldado. Então era contado, possivelmente esse rapaz não estava contado naquela multidão de 5.000 pessoas. Porque a multidão não estava restrita só àquele número. Os judeus, quando iam para a Páscoa, levavam a família inteira. E aquele pessoal estava caminhando para a Páscoa. Eles pararam ali para ouvir Jesus. E possivelmente, olha, uma conta que eu faço. Os 5.000 homens, com as suas esposas e filhos, e vão colocar no mínimo 15.000 pessoas. Uau!
Meses atrás a gente começou um trabalho com a sopa, a Cozinha Generosa, e eu me lembro que no primeiro dia, nós temos 48 porções de sopa. E não sabíamos para quem dar 48 porções de sopa. Aí na segunda sopa, um grupo fez 100 sopas. E aí a nossa equipe não tinha experiência, chegava na casa, você quer sopa? Era mais ou menos isso, né? E muita gente não aceitou a sopa. A última Cozinha Generosa que teve do ano passado, que nós levamos a sopa, foram 172 sopas, e quem foi com a gente, quem está sempre com a gente tem que se esconder, e tem que esconder sopa, para que a gente possa chegar naquelas famílias que já estão cadastradas e que receberiam a sopa. Hoje, se fizermos 500 porções de sopa por semana, doaremos 500 porções de sopa. Os nossos carros já são muito conhecidos. O nosso jeito já é muito conhecido. Recentemente eu precisei ir naquele setor fazer uma visita que me pediram, e eu corri lá, e as pessoas paravam o meu carro e perguntando: quando vai voltar a sopa, pastor? Nós estamos esperando a sopa. Eu falei: em breve vai voltar, depois, no final de fevereiro, volta a sopa. Em nome de Jesus. Vida generosa, ou vida de generosidade, não leva em consideração os recursos, mas leva em consideração a necessidade das pessoas. Fechamos o ano com 4.500 porções de sopas entregues o ano passado. Estava conversando com o Fernando agora há pouco, a gente perguntando como é que estamos aí, já estamos preparando para a próxima sopa. E ele diz: ó, pastor, já tem aí 500 marmitas, já no jeito. 500 marmitas já preparadas, esperando a sopa. Ele que compra para a gente, viu? Ele que vai atrás do preço mais barato para a gente, porque tem custos isso. Mas tinha um doutor aqui nessa história de Jesus. Esse menino que não tem nem o nome dele, e não importa, o que importa é o seu gesto. Gente, 5 pães e 2 peixes era o lanche dele. Nas mãos dele, ele ia continuar sendo o lanche dele. Nas mãos de Jesus, alimentou no mínimo 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Uau! E ainda sobrou bastante, porque nas mãos de Jesus, vida com generosidade se multiplica. Como Jesus fez esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, e quais as lições que podemos aprender no milagre de Deus? Quais as lições? Em primeiro lugar, Deus está conosco. Sirva convivendo com todos. Uma das coisas que nós temos no nosso ministério da Cozinha Generosa é: não se entrega a sopa na porta, se entra. Tem casa que fazemos orações, tem casa que abraçamos, carregamos crianças, criamos relacionamentos, empatia com aquelas pessoas, nos envolvemos com seus problemas. Deus está conosco porque Deus se envolveu conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós, se envolveu com os nossos problemas. Conviver com as pessoas é servir as pessoas, é ser generoso além das contas, além de simplesmente doar algo, é envolver a vida. Se você olhar para o ministério de Jesus, todo milagre é possível, porque Jesus se despiu de sua glória, se tornou humano e habitou entre nós. Nós vemos no texto que Jesus estava próximo à multidão.
Jesus estava no meio e na convivência dessa sociedade. Jesus vivia no meio do povo, dos religiosos, dos pecadores, dos fariseus, dos sacerdotes, das prostitutas, dos romanos, dos samaritanos, dos judeus, dos fenícios, dos ricos, dos pobres, dos fazendeiros, dos agiotas, dos lavradores, dos coletores de impostos, dos militares, dos pescadores, dos revolucionários, dos leprosos, dos cegos, dos aleijados, dos loucos, possessos, dos endemoniados, de homens e mulheres. Porque não basta doar, simplesmente é necessária a convivência, o relacionamento. Em segundo lugar, Deus sabe as nossas necessidades, por isso, sirva fazendo uma leitura da realidade das pessoas. Que olha para a realidade, denuncia os problemas, mas não só denuncia, ele verifica os problemas e ele aponta soluções. Esse é um dos grandes desafios de servir as pessoas. Apontar soluções para os seus problemas. Eu sempre digo para as pessoas que nós não vamos resolver o problema do mundo. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Uma historinha que eu vi há muito tempo atrás, sempre me lembra disto, né? Uma floresta estava pegando fogo. Já sabe, né? Já contei, né? É velha, né? A floresta estava pegando fogo. E todo mundo desesperado, porque a floresta estava pegando fogo. Ali um beija-flor ia lá, pegava, enchia o bico de água e ia lá se despejar na floresta. O outro passeio, mas o que você está fazendo? Eu estou apagando o incêndio. Mas você não vai conseguir apagar o incêndio simplesmente enchendo o bico de água e jogando em cima. Ele disse, eu não vou apagar o incêndio, eu estou fazendo a minha parte. Você não vai acabar com a fome do mundo, você não vai acabar com a necessidade do mundo, mas você vai fazer a sua parte, em nome de Jesus. A coisa mais feliz para mim foi quando a Sirlene chegou para mim agora há pouco, e disse que ela tem um monte de criança que são alunos dela, que perdem o material porque não tem um estojo para colocar. Queridos, Deus mandou tantos estojos para a gente, que é o suficiente para a gente doar para aquelas pessoas que a gente conhece e precisam, e ainda para doar para os alunos da Sirlene. Não brinca com Deus, porque Ele é dono da prata e do ouro, de tudo. Deus sente compaixão por nós, por isso, sirva exercendo compaixão. Você sabe o que é compaixão? A palavra compaixão é compreender o estado de espírito e a dor do próximo, a fim de agir com socorro. Ter compaixão é você resolver dividir as cargas, e a Bíblia mesmo diz, levai as cargas uns dos outros. Ter compaixão é você investir tempo. Eu achei muito bonito esses dias, eu tenho vindo à noite na igreja e por algumas situações, alguns documentos precisava preparar de presbitério, de conselho e tal, e vendo um grupo que vinha à noite para montar um bazar. Gente, o trabalho que dá aquele negócio, porque até carregar colchão, elas carregaram. Colchão que vai 2 homens para carregar, essa mulherada carregou. E o que motiva elas a fazerem isto? Arrumar, ajeitar, limpar, organizar, inventar história, divulgar, perder tempo, estar aqui, depois guardar tudo. Quando eu cheguei de tarde hoje, não tinha mais nada no corredor. O que leva elas a fazerem isso? Compaixão. O que leva a professora a se interessar por alunos
carentes. Chama-se compaixão. O que leva o irmão a sair daqui, ele vai trabalhar em São Paulo e gasta o tempo dele procurando o lugar mais barato para comprar alguma coisa para a sopa. Sabe o que leva? Compaixão. O que leva a Ediane a deixar de trabalhar na sua família, lá com as suas máquinas, com os compromissos que ela tem para limpar brinquedos, organizar brinquedos, embalar, limpar as mochilas, trazer. Isso chama-se compaixão. A dona Raquel está lá consertando bolsas. E eu pensei assim, dona Raquel, o que precisar comprar, a gente compra. Mas não precisou, ela doou tudo. O trabalho, o tempo, tudo. Ainda me liga para eu ir buscar. Aí eu trago 9 e levei 10. O que leva alguém a fazer isto? Compaixão. Ter compaixão é necessário. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os doentes. Lá em Marcos capítulo 6 diz ainda, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Em quarto lugar, Deus faz milagre em todo o nosso ser. Por isso, sirva todos os homens e o homem todo em todos os momentos. Você sempre vai ter oportunidade de servir alguém. Pensem. Aquele texto de Mateus 25. Estive nu e me vestiste. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. E alguém perguntou, Senhor, como nós te vimos assim quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Quem sabe amanhã não é Jesus que vai receber uma das mochilas que você doou. Quem sabe não é Jesus que vai receber um estojo. Quem sabe não é Jesus que vai receber uma cesta básica, uma porção de sopa. Deus nos torna milagres na vida do próximo. Por isso, sirva com disposição. Ele deu para que os discípulos fossem distribuir o alimento às pessoas que precisavam. Gosto muito da expressão de Alexandre Duff, um missionário que viveu no século XIX, e ele dizia o seguinte, quem não vive para servir, nem serve para viver. Eu sempre lembro dessa expressão. E a famosa expressão de Francisco de Assis. Nós presbiterianos não gostamos de citação de um Francisco de Assis, mas foi um monge e eu diria fora de qualquer suspeita de sua vida de piedade. E em um dado momento ele escreve, prega o evangelho para o mundo. Se for necessário, use palavras. Eu gosto muito dessa ideia. Você é a pregação do evangelho. Moody dizia, as pessoas não ouvirão tudo o que você disser, mas ouvirão tudo o que você faz. O serviço acontece como uma ponte que liga a palavra do evangelho pregado à necessidade humana. E nós, os discípulos de Cristo, somos os construtores dessa ponte para transformar as vidas.
Portanto, se você quer ter uma vida, como a nossa série mesmo diz, atitudes que mudam a nossa história. Se eu falei a semana passada em consagração, ou vida consagrada, ou vida de consagração, hoje eu estou dizendo uma outra atitude, é vida de generosidade, de compaixão, de amor. Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Deus abençoe a você que está em casa. Deus abençoe a todos e que o Senhor nos motive realmente a termos uma vida de generosidade. Vamos colocar em pé, irmãos. Queremos o teu nome engrandecer. Sobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Quero lembrar para você que precisar do serviço de saúde, hoje a Giovana está ali, você pode medir pressão,
pode aferir a sua pressão e também a glicemia, para saber como é que está a sua glicemia. Ali nós temos o serviço de saúde com a nossa irmã Giovana à disposição ali atrás, tá bom? Vamos orar. Deus falou com você nessa noite? Ou mais ou menos. Não, hoje o sermão não foi muito espiritual, porque foi muito social, pastor. Foi a Bíblia. Pastor, eu aqui. Gostaria de fazer um agradecimento à igreja que esteve orando pela minha mãe, pelo transplante de córnea que ela fez. Graças a Deus, ela está ótima. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmão. Já que ele falou disso, minha irmã está em casa. Ontem foi aniversário dela, pude falar, pude ver minha irmã, receber os convidados. Vai ficar uns dias de cadeira de roda, mas a Graça está muito bem. Foram 26 dias internada. E sabe uma coisa? Deus operou. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar orando pelo irmão da dona Wanda. O Naor. Ele ia fazer uma cirurgia esta semana, mas na hora da cirurgia ele teve 2 infartos. Então voltou. Está controlado, mas ele possivelmente vai precisar amputar as 2 pernas. Então é uma situação delicada, a dona Wanda está abatida, é claro, é irmão dela, né? Então vamos orar pelo Naor, né? Vamos estar orando. Dona Helena que vai fazer o tratamento agora, já vai essa semana começar, e Deus que entre com providência no tratamento da dona Helena, mãe do Altair, e a gente está se unindo aos irmãos. A Tati também vai fazer um exame essa semana, vamos orar por ela, e eu tenho certeza que Deus está operando. A Cássia está bem, Luiz? Está se comportando? Eu estive lá essa semana. Cássia, Deus abençoe você, ela está olhando a gente aqui, ouviu? Estamos de olho, viu? Estou brincando, né? Ela fez uma cirurgia, uma hérnia, mas precisa de um repouso absoluto. E ela é elétrica, né? Para segurá-la em casa, o Luiz está dando um trabalho que não está fácil, né? Mas graças a Deus está tudo bem com ela. Graças a Deus. Professor, mais um aqui, ó. Fala. O Celso também vai fazer um exame essa semana. Celso, já vai fazer o exame, já prevendo a cirurgia dele, né? Então vamos orar pelo nosso irmão Celso, tá? Vamos orar? Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Como é bom contar as bênçãos, como é bom saber que a dona Isabel está bem, como é bom saber que a minha irmã está bem, como é bom saber que o Senhor é misericordioso. Mas nesse momento nós nos compadecemos da aflição da dona Wanda com o seu irmão Naor. Misericórdia, Pai, é só o Senhor mesmo para operar. Nós queremos orar também pelo Anderson Gonçalves, que também vai fazer um tratamento sério essa semana, já passou por várias dificuldades cardíacas, ele e a esposa. Nós entregamos essa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós queremos entregar também nas tuas mãos o nosso irmão Celso, que vai fazer o exame com vistas à sua cirurgia. Vai à frente, ó Pai. Cuida também, entra com a tua providência na vida da dona Helena, ó Pai. Eu sei que é só o Senhor mesmo para cuidar e agilizar todo o tratamento que ela precisa fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está agindo. Recupera também tua serva Cássia, Senhor, a nossa irmã querida, que está, Senhor Deus, realmente na expectativa de voltar às suas atividades. Que o Senhor cuide, ó Pai, tranquiliza o coração dela, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe o teu povo, confirma a bênção desta palavra em cada coração, dá-nos esse discernimento de o quanto o Senhor precisa de pessoas como aquele garoto que doou os seus pães e os seus peixes, e com isso o milagre aconteceu. O Senhor quer fazer milagres nas vidas, nas famílias, ó Pai, que sejamos o ponto de partida como povo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão
e o agir do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos e irmãs e todo o povo de Deus na face da terra hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.